Olá, alunos do Colégio Francano. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje a gente vai começar a usar o nosso material, o pré-extensivo vestibular, pois se trata da primeira aula do quarto bimestre. Aí aqui eu vou enviar o material todo para vocês, só que vocês vão fazer somente as páginas que eu colocar para a gente dar sequência ao que a gente precisa aprender nesse bimestre. O nosso primeiro assunto vai ser sobre editorial. Então, o editorial é uma parte do jornal. Aqui coloca que além de notícias e reportagens, o jornal também tem o objetivo de convencer o leitor. Também faz parte de uma das funções do jornal. E dentro dos gêneros jornalísticos, os opinativos é o editorial, que é institucional, a coluna de opinião assinada, o artigo de opinião e a carta de leitor. E tudo isso afora o senso crítico, a crítica aos problemas sociais. Então é muito importante essa parte do jornal. Aqui a gente tem uma tabelinha, aqui é o expediente, né? Quem que é o diretor, quem que é o conselho do editorial, o nome da folha, data de publicação e etc. Uma charge. Aqui tem o editorial, que é um festejo indevido aqui, e as colunas de opinião. Logo abaixo, a gente vê aqui o que é um editorial, que tem na apostila. O editorial é um gênero jornalístico opinativo, cuja autoria, ou seja, a responsabilidade, não é do autor em particular, mas da empresa jornalística. Então, aqui não coloca o nome do autor, e sim da empresa que faz o jornal. Essa é a diferença do editorial para o artigo de opinião. Dessa forma, pode-se dizer que esse gênero veicula opiniões institucionais, ou seja, do jornal. Os temas tratados, na maioria das vezes, são notícias atuais, coisas que aconteceram recentemente, e aí eles fazem críticas. Os jornais costumam fechar suas edições nas primeiras horas do dia em que vão ser impressos e distribuídos. Por isso, a seção de editoriais sempre acompanha a pauta de que está acontecendo. Aí, é comum a gente ver, por exemplo, a reflexão sobre a promulgação da Constituição de 88, regime militar de 64, direitos humanos. Tudo isso trata-se de temas que são comuns. Aqui tem um exemplo de editorial, de uma coisa que aconteceu não faz muito tempo, que foram as ruínas, abandono e ruínas. Vocês vão ver que, ao ler esse texto, eu quero que vocês fiquem atentos ao que é fato e ao que é opinião. Fato é uma coisa que não tem como mudar. A opinião é uma coisa que tem como mudar. Então, vamos prestar bastante atenção no que é fato e o que é opinião. Abandono e ruínas. Descaso com protocolos básicos de prevenção repete-se em diversas áreas. Já se contam mais de 80 mortos no rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, e o número de desaparecidos ainda beira os 300. Uma tragédia cuja dimensão humana encontra poucos paralelos no país, mas que tem sua origem como um fator repetido a miúde. O descaso com protocolos básicos de prevenção de desastres. Aqui é uma opinião. Já aqui, 80 mortos, isso aqui é um fato. Logo, surgiu como lembrança inevitável a catástrofe de Mariana. O rastro de destruição deixado há meros 3 anos parecia capaz de forçar uma mudança de atitude. O próprio presidente da Vale, empresa envolvida nas duas ocorrências, assumiu o cargo proclamando o lema Mariana nunca mais. A promessa durou pouco tempo e mais uma vez acumulam-se suspeitas quanto à fiscalização e adoção de medidas de segurança.
Uma opinião fortíssima aqui, vinculada a uma crítica. Aí depois aqui em cima tem a continuação. Tal padrão já provou inúmeras cicatrizes que poderiam ter sido evitadas. Não se trata apenas das desgraças de maior repercussão, como o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, que completou 6 anos neste mês, ou o que destruiu parte significativa do museu no Rio de Janeiro. Casebres consumidos pelas chamas, desmoronamento de edifícios e colapso de obras públicas, entre outros casos, sucedem-se numa rotina intolerável. Em São Paulo, capital do estado mais rico da federação, registraram-se recentemente 2 interdições de viadutos. Ambas terminaram sem que ninguém morresse. Mas não se pode dizer que tenha havido prudência das autoridades. A primeira ocorreu depois de ceder uma estrutura na Marginal Pinheiros, que veio a tornar ainda mais exasperante as condições de tráfego na cidade. 2 meses depois, interrompeu-se o uso de uma ligação da pista expressa da Marginal Tietê, que dá acesso à rodovia Dutra, após constatar-se dano grave de uma das vigas de sustentação. Em meio ao tradicional jogo de empurra de responsabilidades, sabe-se que o principal culpado é o poder público, ineficiente no cumprimento de suas atribuições, fiscaliza de maneira precária e, na maioria das vezes, toma providências quando o infortúnio se consumou. Olha essa opinião, que opinião forte. Isso aqui é uma opinião fortíssima. Pode-se evocar como fator de agravamento do quadro a depauperação gerada pela incúria administrativa e pelo desequilíbrio das finanças governamentais. Tais aspectos podem, porém, não bastam para explicar o espetáculo de abandono e ruína que se assiste no país. É difícil não ver calamidades do concurso de uma cultura institucional frágil, na qual o desprezo pelo bem público e pela coletividade se impõe como corolário de uma atitude de apropriação do Estado por interesses particulares. Não é por acaso que arrastam na justiça, em processos que parecem não ter fim, as indenizações e multas a serem pagas pelos que deveriam ter prevenido os sinistros. Olha aqui, ó, não tem nome da pessoa que escreveu, só a instituição. Aí aqui, ó, na página anterior, mostra um exemplo de editorial. Então aqui mostra o principal recurso para convencer o leitor da existência de um padrão generalizado é a numeração de desastres. Então aqui tem os fatos, o argumento implícito na constatação feita no início do texto. Então, coloca esses fatos aqui no início do texto. O que a gente pensa? O que está implícito ali? Então, são várias coisas que, além de eventos em si, são identificados fatores de agravantes para a situação relacionados à má distribuição pública. Aqui já vem toda a parte de argumentação. Por fim, relaciona a ineficiência do Estado também à demora do julgamento das vítimas. O título editorial, assim, revela-se uma relação da causa, consequência e da pouca atenção dispensada à prevenção de desastres no país. Então, é fantástico. Eu, particularmente, gosto muito de editorial, porque você vê tanto fato quanto opinião. Aqui tem uma leitura complementar para vocês lerem depois. Em seguida, é esse roteiro aqui que eu quero que vocês façam, ó, da página 12. Vocês vão completar aqui esse esquema. Os gêneros jornalísticos podem ser. Coloca quais são. Os gêneros jornalísticos estão aqui em cima. Vocês vão completar todos esses esquemas. Não é para fazer esses exercícios aqui embaixo, não. É só aquele esquema que eu mostrei. Ah, precisa fazer o esquema certinho? Não, você pode pegar e pôr em formato de texto mesmo, não tem problema. Tendo as respostas é o que mais importa.
Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp.